Olá, professor, colegas. Esse grupo ele é formado por mim, pela Joyce, pela Camila, pela Sabrina e pela Ellen, e nós vamos falar sobre o grupo Guararapes. Pode passar, Ellen. Agora nós vamos fazer uma breve introdução, né, sobre a empresa. A empresa Guararapes ela é um dos maiores grupos de moda do Brasil, né, mas popularmente ela é conhecida como a Riachuelo. Ela tem mais de 70 anos no mercado, possui mais de 396 lojas físicas. Além disso, ela tem a Midway Financeira, duas fábricas de confecções. Ela também tem shopping center. Ela possui 3 centros de distribuição pelo país e, além disso, ela tem uma transportadora, que é a Casa Verde. É, Ela é uma empresa de capital aberto. A principal atividade dela é varejo e têxtil. Ela foi fundada pelo Nevaldo Rocha. A principal sede, a matriz atualmente é em São Paulo, apesar da empresa ter começado no Rio Grande do Norte, em Natal. Hoje em dia, ela concentra a matriz em São Paulo, devido a polo econômico mesmo. Ela possui mais de 40 mil colaboradores em todas as suas lojas. Os principais produtos dela são as lojas de departamento mesmo, que são as Riachuelos. Ela também possui shopping center, ela tem até um grande shopping center em Natal, no Rio Grande do Norte, que é a cidade natal dos fundadores. E também ela tem casa de show e serviços financeiros que são oferecidos pela Midway, que a gente já tinha falado anteriormente. E as subsidiárias dela, como eu falei, são a Riachuelo e a Midway Financeira. Agora a Sabrina vai falar um pouquinho para vocês sobre a análise pestal. Já falando sobre essa análise, no cenário político, o que trouxe assim muito impacto para a operação, e não só para as empresas dos setores, mas a gente vê isso de forma global, foi a questão da pandemia, né? Que lá em março de 2020, quando foi decretada a quarentena, o setor de varejo ele foi diretamente impactado, né? Porque até então era um setor muito dependente de uma venda presencial. Então, o que acabou forçando essas empresas do setor a se desenvolver de forma digital ainda mais intensa. E aquelas empresas, como é o caso do Grupo Guararapes, que já tinham investimentos já nesse setor, elas começaram, então, elas conseguiram sair vamos falar, desse momento de queda de uma forma bem mais rápida, né? Em relação à questão macroeconômica, o setor de confecções ele é muito sensível às variações macroeconômicas de forma geral, porque o principal custo dessas operações é o algodão, que sofre, então, devido à aquisição de matéria-prima, né, que sofre com as oscilações aí do mercado externo, sofre com as oscilações do dólar. E a questão do varejo têxtil, ele é altamente correlacionado com uma variação do PIB. Ou seja, quando a gente observa um crescimento, né, e aí também a questão da ampliação do crédito, quando se tem um cenário positivo, as vendas desse setor também crescem, né? A alta informalidade do setor, grandes impactos, principalmente sobre as redes de varejo, as lojas de departamento estão em conformidade com a legislação fiscal, ambiental e trabalhista. Mesmo com uma concorrência ilegal, aí a gente enfrenta isso muito hoje, principalmente com as chinesas, né? As grandes redes elas vêm crescendo fortemente devido a alguns fatores, uma diferenciação, a segmentação, a qualidade nos serviços, os avanços tecnológicos e de controle, que propicia aí um ganho de escala. E no caso desse grupo, uma característica que a gente notou assim importante é que ele busca uma integração em todos os setores. Ele tem desde a produção dos tecidos até uma transportadora para ajudar na logística e da distribuição de seus produtos. O posicionamento de mercado da companhia trabalha o conceito de democratização da moda, oferecendo para diversas classes sociais todos os atributos da moda de modo assim competitivo. O intuito o que é? É atrair consumidores para o mercado, esses consumidores do mercado informal, né, para o formal, além de disponibilizar o que? Condições de pagamento específica para o nível de renda de cada cliente,
Porque através da financeira, o que o grupo fez? Ele financia, né, ali de forma, financia o crédito para que seus clientes possam comprar os produtos das suas lojas. O desempenho do setor varejista é impactado também por fatores relacionados ao desemprego, a disponibilidade de crédito e as taxas de juros. Então, como eu falei anteriormente, é um setor em que ele está bem correlacionado com os componentes, a questão do crédito, as altas de juros. Então, tudo quando isso oscila, é um setor que ele vai responder assim de forma direta. A melhora do cenário macroeconômico verificado no decorrer dos últimos anos, e aí a gente vai perceber desde a questão do auxílio dado pelo governo lá na pandemia, o que aconteceu? Isso, de certa forma, ajudou, né, na melhora da compra, aumentou o poder de compra da população, e principalmente a gente percebe que nas regiões Nordeste e Norte, né, que a empresa até fez uma forte campanha da marca, né. Para minimizar, então, o impacto da pandemia, o que a empresa fez? Foram lançadas políticas, né, de incentivo à preservação dos empregos, isso por parte do governo, né, e de auxílio à renda. E todos esses pacotes, esses benefícios que o governo passou para a população de forma geral, ela ajudou e muito o setor de têxtil, né, porque ela teve um aumento do crédito, né, a possibilidade dos clientes ali financiarem, né, as suas compras, e isso ajudou com que a empresa começasse a alavancar de novo os seus índices de antes da pandemia. Aí, já em relação a 2022, a gente percebe que a empresa, embora ela teve um lucro, mas houve uma queda brutal lá do resultado. Ela caiu de 2021 para 2022, 88% do lucro. E o grande responsável por essa situação foi o braço financeiro da empresa. Porque, como outras empresas do setor, né, ele financia através de um cartão, o cartão de loja, ele financia as compras dos seus clientes. Contudo, o ambiente, a gente percebe que o ambiente começou a ficar mais recessivo, houve um aumento da taxa de juros, no qual a inadimplência também cresceu bastante. Então, o que acabou provocando aí uma queda nos lucros, principalmente no último trimestre de 2021, e como forma aí de corrigir essa queda nos números de 2021, o grupo agora ele está como estratégia, ele fechou fábrica em Fortaleza, recente isso já em 2023, e agora para maio já tem a nomeação de um novo CEO, com uma experiência no mercado de moda e muito ligado ao mercado digital. Então, na parte social, como assim eu acabei falando um pouco anteriormente, o Instituto ele fortaleceu principalmente a cadeia do Nordeste, por meio de ações próprias, políticas próprias, parceria, capacitando os moradores da região para estarem atuando ali, e também para estimular os jovens e empreendedores, para tentar estimular também, e aí com parceria através do SESI, e da Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Norte, para ajudar no auxílio para formular os empreendedores da região. No cenário ambiental, a percepção do aumento do perfil de clientes, com a preocupação com o consumo mais consciente, um consumo mais sustentável, a companhia instituiu uma política de assegurar uma produção, então, mais sustentável, comprando e produzindo mais de 27 milhões de peças têxteis com viés de sustentabilidade. Investiu mais de 2 milhões para impulsionar a reciclagem em um circuito fechado têxtil, em parceria com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e assumiu uma meta voluntária de reduzir 30% da emissão de carbono. No cenário tecnológico, a Guararapes sempre investiu ali na tecnologia como premissa, né, para atender, para dar mais conforto aos seus clientes e uma produção mais eficiente. Ela também agora está atuando já de acordo com uma tendência mundial, né, do mercado mundial, na questão dos dados, né,
em que hoje a gente se fala até que os dados são o novo petróleo, né? As informações referentes, eles perceberam que informações referentes às contas, informações financeiras dos clientes, elas estão perdendo a relevância. E o que é que está tendo um viés assim, de importância maior? As informações referentes aos hábitos de consumo, né? Então, a empresa ela investiu de uma forma tecnológica para a criação de algoritmos mais robustos que têm condição de detalhar o perfil de consumo de cada cliente, de cada família, tendo informações sobre a idade dos filhos, o estilo de vida dessa família, e através dessas informações ter condições de prever e bolar campanhas de um consumo mais assertivo, né? Para tendo um conhecimento maior do estilo de vida dos clientes. E referente ao cenário legal, a companhia ela goza de incentivos fiscais de impostos de renda sobre resultados auferidos na comercialização de produtos, na fabricação de unidades fabris localizadas em Natal e em Fortaleza, né? Os incentivos são, por exemplo, lá da Sudene, que constitui a isenção de uma redução de 75% de imposto de renda dos resultados apurados nas unidades fabris, né? Isso até o ano de 2026. E também no âmbito do desenvolvimento industrial, lá do Ceará, com uma redução de ICMS. Aí, em relação, de forma geral, ao contexto do setor, é um setor que, das 5 varejistas hoje que negociam em bolsa, aí nós temos, né, a Marisa, C&A, Renner, o Grupo Soma e Arezzo, e a própria Guararapes, né, então seriam 6, elas estão passando por, 3 delas estão passando por um momento agora um pouco delicado, que seria a Marisa, S.A. e o próprio Grupo Guararapes. Um dos motivos, o mercado chegou até a apelidar isso de efeito duplo S, que é a questão da nossa taxa Selic estar muito alta e a concorrência desleal, por exemplo, a Shein, né, com relação à questão de tributação, então ela vende produtos mais em conta. A Marisa, por exemplo, que é uma empresa mais popular, que atende ali o segmento C, né, ela vem passando por problemas drásticos, tendo que vender até mais de 90 das lojas, das 334 lojas. A própria Riachuelo, ela também está passando por um problema agora, que ela viu uma queda nos números, né, principalmente pelo braço financeiro. E aí o que a gente vê de comum, né, nessas empresas, a C&A da mesma forma, é que elas que criaram, né, deram as condições financeiras para financiar o seu cliente, hoje, devido à inadimplência e aos juros altos, essas empresas elas estão tendo prejuízos por conta desse braço financeiro. E aí as outras empresas, por exemplo, o Grupo Soma e a Arezzo, que já são empresas mais estabelecidas para o mercado, vamos falar de uma renda melhor, um público de uma renda A, uma renda B, que não precisa financiar a venda de seus clientes, elas estão conseguindo números mais expressivos. Pode passar o slide. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a análise de liquidez. Para entender melhor a situação financeira da companhia, a gente efetua cálculos envolvendo os ativos e os passivos da empresa. Esses cálculos a gente tem a denominação de 4 nomes para eles: liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente e liquidez geral. Bom, a liquidez seca, ela se trata, resumidamente, do disponível e o equivalente de caixa. É basicamente o que a empresa tem hoje para pagar todo o seu passivo circulante. A Guararapes, ela teve no ano de 2020 57% de poder de pagamento sobre o seu passivo. Ou seja, a cada R$1 de dívidas que ela tinha, ela só conseguia pagar 57 centavos. No ano de 2021,
a situação ela teve um agravante, porque esse número ele não subiu. Pelo contrário, ele diminuiu para 28%. Porém, no ano de 2022, ela teve um aumento, só que ainda não conseguiu ter um número expressivo maior que o ano de 2020. 2020 ficou no ano de 2022 apenas com 32%. Já a liquidez seca, ela demonstra o poder do ativo, menos estoques e... Enfim, menos a gente calcula ativo e aí ela demonstra valores mais expressivos e melhores do que a liquidez anterior. Ou seja, a cada R$1 de dívida, a empresa conseguia pagar 1,50 para ela. Ou seja, ela tinha 50 centavos de sobra além do R$1 que ela tinha que pagar para a empresa. Comparado ao setor, esse número era muito bom em 2020, porque o setor tinha uma capacidade de pagamento de 1,37, ou seja, tinha 37 centavos a mais a cada R$1 de dívida. E a Guararapes, como é possível perceber, só tinha 50 centavos, ou seja, era maior o número. Em 2021, esse número também foi maior que 1, o que é positivo para a CIA. Porém, entretanto, ele ficou a diferença do setor com a empresa ficou diferente. Ele conseguiu apenas 0,1 centavo a mais do que o setor. Para o número de 2022, já teve um crescimento mais expressivo que 2021. Ele conseguiu se recuperar. Porém, entretanto, em comparação ao setor, o dado ainda não saiu, por isso que ele não está nessa planilha. A liquidez corrente, o que ela me diz? Ela é a soma do ativo circulante mais o realizável a longo prazo. E assim, os números são muito bons da CIA. Porém, em comparação ao setor, talvez nem tanto. Por exemplo, em 2020 e 2020, ela tem 71 centavos a mais a cada R$1 de dívidas. E já o setor ele tem 69, ou seja, 3 centavos aí, 30 centavos aí a mais do que o setor permite, o que é muito bom. Porém, ele tem uma defasagem e no ano de 2021 ela consegue 45, ficar acima ainda do R$1, porém, o setor teve um aumento expressivo, uma queda, porém um aumento expressivo sobre os números da CIA. Então, o setor fechou com 54 e a CIA com 45. Já no período de 2022, a gente teve quase um equilíbrio entre o que a empresa conseguiu ter de liquidez corrente e o que o setor consegue, o que é muito bom. Em questão de liquidez geral, e aí você pega ativos e passivos, a CIA consegue pagar 1,20 a cada R$1 de dívida. Então, isso é muito bom, isso é positivo. E aí a gente tem uma diminuição de 0,0263 entre o primeiro e o terceiro período. Pode passar. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre os indicadores de capital de giro. Então, referente ao indicador de capital circulante líquido, sobre os 3 períodos que a gente analisou, né, foi positivo nos 3 períodos analisados. Ele teve um aumento, né, dentre o período de 2021 e 2022, e também teve uma queda no período de 2020 para 2021. Então, com isso, a gente pode concluir que, apesar dessas variações que ocorreu entre os anos, a empresa, nos 3 períodos, ela possui saldo positivo de liquidez. Então, né, essa sobra de recursos, ela pode ser destinada para cobertura de gastos tempestivos, né, eventuais que pode ocorrer com a companhia. Referente ao indicador de necessidade de capital de giro, ela cresceu, né, quando compara os 3 períodos analisados, né, os 3 anos que a gente olhou, mas ela sempre se manteve positiva. Então, com isso também, a gente pode ver que as operações das empresas estão sendo lucrativas
e elas possuem operações harmônicas durante o passar dos anos. E sobre o saldo de tesouraria, ele também esteve positivo durante todos os períodos analisados, só com uma ressalva que houve uma queda bastante considerável entre 2020 e 2021, o que foi recuperado em 2022, pode até se pressupor pelo período pandêmico, né, que o Brasil passou no ano de 2020, que justifica também essa queda. Então, com isso a gente pode concluir que a empresa ela se encontra, apesar das diversidades que ela passou durante a pandemia, ela já se encontra em uma situação favorável, né? Então, apesar dessa variação entre os períodos, possui ainda dinheiro suficiente para cumprir com todas as suas obrigações de curto prazo, sem impactar os seus recursos alocados durante todo o seu ciclo operacional. Pode passar, Ellen. Eu vou falar um pouco agora, então, sobre a análise horizontal e vertical. Já foi explicado, e a análise horizontal e vertical nada mais é que a transformação dos dados que as meninas passaram anteriormente em dados numéricos, né, de forma a auxiliar ali na tomada de decisão e ver se realmente o que foi feito conversa ali com o balanço, se as informações, se as tomadas de decisões realmente têm um efeito positivo ou negativo, e aí aqui a gente faz essa demonstração de forma numérica. E aí, no ano de 2020, como as meninas falaram, foi ali o marco da pandemia. Nesse ano, para a gente poder fazer uma análise horizontal desse período, a gente percebe ali que esse ano aqui a empresa fecha ali, a DF dela não está aqui, mas ela fecha com um resultado negativo. Em consequência da pandemia, as empresas não estavam ali estruturadas ali para poder receber, não tinham um planejamento de uma ocasião excepcional. E aí, na análise horizontal, a gente começa a perceber as tomadas de decisão que iam ocorrer ao longo dos próximos anos, a fim de acelerar ali retomar o crescimento. No ano de 2021, a gente começa a voltar ali, tentar voltar para a normalidade, e as empresas já começam a ter estratégias do que fazer, do como ser feito, e o grupo optou por expandir o seu mercado, né? E fazendo uma análise a fundo, a gente verifica que ela começou a trabalhar com o marketplace. Ela abriu então o seu site ali, o seu canal de venda para pequenos empreendedores externos. Então, eles poderiam passar a ofertar os seus produtos dentro do próprio site e ali o grupo passava a ganhar um valor em cima dessas vendas por oferecer a plataforma. E isso fica refletido de uma forma tão expressa que o contas a receber do grupo ele começa a crescer de 2020 para 2021. Isso já na análise horizontal. O grupo também trabalha ali com os cartões, né? Então, as vendas de cartões no próprio site foi feito um trabalho relacionado a isso. Então, começou a ofertar formas de pagamento, desconto para quem tinha os cartões e optassem por essa forma de pagamento. É o que faz ali o contas a receber crescer nesse período, que conversa com o que a Joyce acabou de falar, que no ano de 2021 os caixas e equivalentes de caixa, o saldo de tesouraria diminuiu, porque em contrapartida o contas a receber aumentou. A gente também consegue perceber que a empresa passa a fazer um trabalho de recuperação ali de tributos nesse período, o governo passou a oferecer isenções, passou a oferecer diversos meios, né, para as empresas se manterem no mercado nesse momento, e o grupo se beneficiou disso, e isso também fica refletido nos seus números, porque também é uma conta que passa, os tributos a recuperar passa a ser uma conta relativamente pequena em relação ao total geral na análise horizontal. Já no ano de 2021, o grupo teve um crescimento muito grande em relação ao ano de 2020, refletido por essas tomadas de decisões. No ano de 2022, o mercado começa a se estabilizar, em contrapartida aí, com a concorrência desleal, a gente vê a queda dos números ali, e a partir desse ano a empresa tem que voltar a repensar em quais que vão ser as decisões tomadas para os próximos anos, né, a fim de diminuir esse impacto aí.
A gente também consegue ver aqui no intangível um aumento em relação à análise horizontal desses últimos anos. Por que que o intangível aumenta? Conversa com toda a estratégia que o grupo vem desenvolvendo, que é o aumento ali, o investimento, o grupo entendeu a análise de investir em propriedade intelectual, em desenvolvimento de site, aprimorar o sistema, para a fim de porque essa é a nova tendência de mercado, de expandir para fornecedores, para empreendedores pequenos, terceiros, aumentou também para utilizar ali a Casa Verde, que é o serviço de transporte. Então, sim, a empresa tem uma estrutura bacana para poder atender esses requisitos. E aí a gente vê isso demonstrado aqui no intangível. A empresa tem investido em melhorar os seus processos. Conversando ali com todas as informações que as meninas passaram anteriormente, mesmo com essa oscilação de mercado, a gente vê uma reserva de capital muito grande, a empresa tem ali um valor grande na sua reserva, que vem aumentando assim ao longo dos anos. Quer dizer, mesmo no ano de 2020, que a empresa tinha ali um saldo negativo, teve um resultado negativo, isso não significaria que ela não teria como arcar com as suas dívidas, visto que ela tem uma reserva, ela tem um valor expressivo para poder se manter e se resguardar para esses eventos que não são esperados. E é isso. Eu esqueci só de um detalhe aqui, que é muito importante. No passivo circulante, a empresa tem bolado uma estratégia desde 2020 a 2022. Ela tem captado recursos externos, então ela tem pegado financiamentos, empréstimos para se beneficiar a fim de preservar o seu patrimônio. E é isso, agora sim terminou.